E aí, tudo certo? Já pensou em ter uma bola de cristal que de fato responde às suas perguntas? Pois bem, é exatamente isso que a gente vai montar hoje, usando um Arduino. É um jeito super legal e prático de desmistificar um pouco da eletrônica e da programação, criando um projeto que é, acima de tudo, bem divertido. Então, bora mergulhar nisso! Para começar, vamos com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Uma plaquinha, um microcontrolador como o Arduino, tem mesmo poder de prever o futuro? Essa é a grande brincadeira, o ponto de partida do nosso projeto. E olha só, se a gente perguntar isso direto para o nosso dispositivo, uma das respostas que podemos receber é um certamente bem confiante. Isso já deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Como é que essa mágica funciona? Mas às vezes, a nossa bola de cristal se faz de misteriosa. Ela pode sugerir que a pergunta talvez não tenha sido a ideal e que é melhor tentar de novo. E claro, não podia faltar a resposta mais clássica de todas, aquela que mantém o suspense no ar. O grande segredo por trás de tudo isso é que as respostas são, na verdade, escolhidas de forma aleatória. E é justamente isso que a gente vai programar. Então, apresentando oficialmente o nosso projeto, a bola de cristal com Arduino. A ideia é bem simples, na verdade. A pessoa faz uma pergunta, dá uma chacoalhada no aparelho e pronto! Uma resposta aleatória aparece ali na telinha de LCD. Só que, para construir essa mágica, a gente precisa entender os truques, os fundamentos por trás dela. Vamos dar uma olhada rápida em alguns conceitos de eletricidade que são basicamente os ingredientes secretos de qualquer projeto desse tipo. Tudo, absolutamente tudo, começa com o circuito. A melhor forma de imaginar isso é como uma pista de corrida para a eletricidade. A energia precisa de um caminho completo, um laço fechado, para sair do ponto de partida, o polo positivo, e chegar até a linha de chegada, o negativo. Se essa pista tiver qualquer interrupção, nada acontece. E nessa pista, a gente tem dois tipos de corretores. A corrente contínua, ou CC, que é superdisciplinada e corre sempre na mesma direção. É a energia que sai de uma pilha ou a que alimenta nosso Arduino. Já a corrente alternada, ou CA, é mais agitada. Ela fica mudando de direção o tempo todo, dezenas de vezes por segundo. É essa que a gente encontra nas tomadas de casa. Tá, mas como é que o mundo dos elétrons conversa com o nosso mundo, o mundo físico? A ponte entre esses dois universos são os transdutores. Pense neles como tradutores de energia. Eles pegam um tipo de energia e transformam em outro. E a gente pode dividir esses tradutores em dois grandes grupos. De um lado, os atuadores. Eles pegam energia elétrica e transformam em alguma ação, como um LED que acende ou um motor que gira. Do outro lado, os sensores. Eles fazem o caminho inverso. Sentem algo no mundo físico, como luz ou movimento, e transformam isso num sinal elétrico. Certo? Com a teoria fresca na cabeça, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos começar a juntar as peças e montar o circuito físico do nosso projeto. A tela de LCD é a estrela do show, é a cara do nosso projeto. Ligar todos esses pinos pode parecer um pouco assustador, mas a gente pode quebrar isso em 3 passos bem lógicos. Primeiro, a gente liga a energia, depois ajusta o contraste para enxergar as letras e, por fim, conecta os fios que vão levar a informação. Detalhando um pouco mais a parte da energia, basicamente, a gente precisa conectar a tela na alimentação de 5 volts e no terra, o GND. A luz de fundo da tela precisa de um resistor para limitar a corrente e não queimar. E a gente usa um potenciômetro, que é tipo um botão de volume, para ajustar o contraste e deixar as letras bem nítidas. Depois, a gente faz as conexões de comunicação. É através dessa teia de fios que o Arduino vai, de fato, conversar com a tela, mandando os comandos e o texto que a gente quer que apareça. Agora a parte boa, o nosso sensor de movimento. Ligar ele é bem mais tranquilo, felizmente. São só 3 fiozinhos, um para energia, um para o terra e o terceiro é o pino de sinal, que vai mandar a informação para o Arduino. Moleza! E aqui tem um pulo do gato interessante sobre como esse sensor funciona. O normal dele é ficar mandando um sinal elétrico alto, de 5 volts. Quando ele detecta um movimento, tipo uma chacoalhada, esse sinal cai para baixo, ou seja, para 0. É essa queda no sinal que o nosso código vai usar como gatilho. Muito bem, o hardware está todo montado, o corpo do nosso projeto está pronto. Agora a gente precisa dar vida a ele, programar o cérebro digital que vai fazer tudo funcionar. Vamos para o código. A primeira linha do nosso código é para incluir uma biblioteca. Sabe, é como pegar uma caixa de ferramentas já pronta, cheia de funções que facilitam a nossa vida. A biblioteca Liquid Crystal tem todos os comandos que a gente precisa para controlar a tela de LCD sem ter que inventar a roda.
Essa linha de código aqui é super importante. É nela que a gente apresenta a tela para o Arduino. A gente está dizendo, ei Arduino, lembra daqueles fios que a gente conectou? Eles pertencem a uma tela LCD. E a partir de agora vamos chamá-la de LCD, simples assim. A função setup é aquela que roda uma única vez, assim que a gente liga o Arduino. É a hora de arrumar a casa. Aqui, a gente avisa que nossa tela tem 16 colunas e 2 linhas. Configura o pino do sensor para receber um sinal e, claro, escreve aquela mensagem de boas-vindas na tela. Já a função loop é o coração do programa. Ela fica rodando em um ciclo infinito o tempo todo, só esperando alguma coisa acontecer. Ela fica de olho no sensor de movimento. Assim que uma mudança de estado é detectada, ela entra em ação. Limpa a tela, sorteia um número e mostra a resposta correspondente. E aqui está a lógica por trás da previsão do futuro. O código gera um número aleatório de 0 a 7. Aí, o comando switch funciona como um grande selecionador. Se o número sorteado for 0, ele mostra sim. Se for 1, mostra muito provável, e assim por diante para cada um dos casos. É um jeito bem organizado de associar cada número a uma resposta diferente. E é isso. A gente passou pelos conceitos de eletricidade, montou o circuito peça por peça e programou a lógica que dá vida ao projeto. Com esse conhecimento todo, não se construiu apenas uma bola de cristal, mas se abriu a porta para um mundo de outras criações. A nossa análise termina aqui, mas a criatividade de quem nos assiste está só começando. Com todo o passo a passo em mãos para construir e até modificar esse projeto, a pergunta que fica no ar é: o que será que a sua bola de cristal vai responder?